científico, tanto que o autor ele põe, né, a fórmula da planta, né, não sei se está visível aí, só para uma ilustração, e ele fala sobre essa questão, aonde ele consegue identificar 6, 7 plantas que seriam comuns a 3, 4 casas de Salvador. Mas não é uma obrigatoriedade você ter as mesmas plantas que façam a composição do axé da sua casa. A casa de meu irmão de santo, ele pode usar a folha A, B, C e D, e eu em nenhum momento usei essas folhas pela a questão religiosa minha, porque há uma individualidade, ele ser regido por um orixá, haverá uma tendência a ele ter mais as folhas direcionadas ao orixá dele, para que se mantenha a energia do orixá dele, e ele agregue outras energias que não seja pertinente do orixá dele para compor o axé. Já eu vou ter folhas e energias mais propensas aos orixás da água e da terra, mas não quer dizer que eu não vá usar uma folha de fogo. A folha de fogo é bastante interessante porque ela é uma folha, pena não ter aqui para mostrar a vocês, ela é uma folha que quando você vê à primeira vista, você pensa que vai se queimar, mas aqueles pelos não queimam. O nome folha de fogo já traz essa ideia por detrás também, que vai queimar. E é uma das folhas que eu mais gosto também, mas ela não queima, né? Por outro lado, você pode ter uma tiririca que ela não vai queimar, mas ela corta, o capim-navalha corta e coça bastante, e ela não mete esse medo visual quanto você tem. Por outro lado, você vai pegar a própria folha de comigo ninguém pode, é uma folha muito bonita, existem diversas espécies, diversos tipos da mesma espécie, e que você não pode manusear, porque você vai ter um problema. Mas você pode usar para envolver determinadas oferendas para determinado orixá que é feito com aquela folha. Mas você não vai usar ela para outros orixás. E ela pode compor o axé da sua casa? Pode, mas você vai ter como é que você vai usar. Então, não existe, mais uma vez, uma receita, não existe uma fórmula, o que existe é uma associação entre o orixá que rege aquela casa, junto com as plantas que ele foi iniciado, junto com as plantas que ele aprendeu, que ele cultua e que ele usa no dia a dia e que traz benefícios como a prosperidade, a tranquilidade, a paz e também o movimento. Então, basicamente, você vai ter folhas que acalmam, folhas que excitam, para justamente trazer esse equilíbrio e você ter ali dentro do seu axé um banho de folha equilibrado, né? E que possa ser utilizado por todas as pessoas, né? Então é isso que compõe o axé de uma casa, tá certo? Então, senhor Rafael, se estivermos em uma casa de axé e, por exemplo, Oxalá rege aquela casa, a predominância das plantas que constituem, né, esse orixá, vai ter, as plantas vão ser de Oxalá? Comumente sim, mas uma coisa que tem que ser clara é a personalidade do sacerdote. Porque você não pode condicionar pela pessoa ser de Oxalá, que é uma pessoa calma. Existem pessoas que são de Oxalá e são altamente ativas. Entendeu? Existem pessoas que são iniciadas para Ogum e são pessoas muito calmas, que não gostam de briga, até porque há uma associação de que Ogum, por ele ser o ferreiro, por ele ser o rei, por ele ser um guerreiro, que ele tem que estar em constante guerra. Não. Então isso aí vai depender. O que existe é uma regência do orixá para com o iniciado e uma predominância do ori e da personalidade, do caráter daquele iniciado frente às influências do seu orixá. Porque se fosse assim, todo mundo de Oxalá ia ter sempre que estar calmo, acatar tudo, ou ser embirrento, e aquele iniciado por algum ia ter que ser sempre o brigão, que causa o problema. Não. Existe sempre o equilíbrio. Por isso que você divulgar, você difundir, você ler, você estudar e você analisar o que é que vai compor o meu axé.
Eu quero uma folha que traga uma prosperidade para meu filho de santo. Eu quero uma folha que traga um movimento na vida desse filho de santo para que ele possa caminhar. E no espiritual, o orixá entende essa personalidade da pessoa. Sim. Apesar de ele ter uma outra personalidade. Ele tem uma outra manifestação no corpo, no ará da pessoa. Então, é aquilo que eu falei, João. Você não tem uma receita de bolo, você tem uma predominância, que é o mais comum, que é o mais, estatisticamente falando, seria mais comum, mas não pode ser levado ao pé da letra. Entendeu? O importante é você, aquela pessoa foi iniciada para ouvir. Por isso que em África a pessoa é iniciada para mais de um orixá, o que difere do nosso candomblé daqui. E isso não quer dizer que aquela pessoa foi iniciada para aquele orixá, de que ele vai ser um guerreiro, vai ser prepotente, vai ser orgulhoso, vai ser isso, vai ser aquilo. Não tem nenhuma relação direta. Você tem uma influência, mas você não tem uma relação. Até porque o orixá, ele vê se aquela pessoa está se comportando de uma maneira prepotente, uma maneira egoísta, o orixá lhe corrige. Não é assim, meu filho, ele orienta, né? Ele orienta ou às vezes não, para que a pessoa aprenda. Né? Então, não é assim, desse jeito, né? Não é escrito. Isso faz parte das relações sociais dentro do axé, que a visão do sacerdote ou da sacerdotisa para com os filhos é totalmente... ele não analisa só a pessoa, ele analisa a influência do orixá na pessoa, o comportamento da própria pessoa, entendeu? Entendi. Existem algumas plantas que possuem origem africana? Sim, claro. O pé de dendê mesmo, a origem dela é africana. Né? No Brasil não existia pé de dendê. Então, com o término da escravidão, com os negros que foram libertos, aqueles que voltaram para a África, muitos levaram plantas daqui para a África. Assim como quando eles vinham de lá para o Brasil, muitos dentro de alguma forma, dentro da boca, dentro da roupa, sementes, eles trouxeram muitas coisas. E com o advindo do comércio, isso se intensificou muito. Então existem folhas que são nativas de lá, mas que se adaptam aqui, porque estamos praticamente na mesma faixa equatorial do planeta e que há uma sobrevivência, né? Mas aqui no Brasil eu acho que só tem um pé de baobá. Baobá é uma árvore gigantesca. As raízes aéreas são a raiz aérea? Não, as raízes são profundas, mas as folhas e os galhos parecem raízes, mas assim, dentro dessa área aqui, 10, 12 homens às vezes não abraçam um pé de baobá e eles eram utilizados como proteção. O pé de obi também não é nativo do Brasil, veio de lá para cá. O pé de dendê, com o pé de dendê você extrai o próprio dendê, o azeite de dendê. Você tem a palha, que é utilizada como vestes para Ogum, que é utilizada como o mariô, para enfeitar as casas e proteger as casas dos espíritos sem luz, que a gente chama de Egum. É utilizado para espantar os próprios Eguns quando estão na mão de Yansan, né? É utilizado dentro do ritual da iniciação do noviço, eles saem com o mariô como uma proteção. Existe uma música que se canta para Yansan e Biribiribá, Oloju, Albericomã e Mariô. Só o iniciado consegue ver o segredo por detrás do mariô. Então, quando você tem o mariô dentro de uma planta não, quando você transforma a folha no mariô, que ela é a folha do dendê, e você processa aquela folha, ele se transforma em mariô, você tem um fundamento muito grande, né? E dizem que o pé de dendê é o único pé que vivo não passa por cima e nem morto passa por baixo. Mas também não vou lhe dizer o porquê, entendeu? É a música. Ibiri, Biribá, Oloju, Albericomã e Mariô. Só o iniciado pode entender e saber isso, né? E é uma planta onde você se extrai. E até dessa planta se tira um óleo que é um intérito para um dos mais importantes orixás. Então existem várias serventias que é utilizada ali. O talo do mariô já serve para um outro orixá, mas você não faz banho da folha do mariô.
Você está entendendo? Então, olha quanta coisa você consegue extrair de uma única planta. Né? O azeite de dendê, os coquinhos, os cauris que são utilizados para divinação e Ifá. Você tem o óleo do palmiste dali, você extrai um óleo que é intérito para outro orixá, você traz o mariô para proteger as casas, você traz o mariô para dar Yansan, balé, para limpar a casa. Aquelas taliscas do mariô você já faz uma oferenda para Ogum, mas você não faz um banho da folha do mariô e nem morto passa por baixo, nem vivo passa por cima. Então, é uma das plantas de grande fundamento do axé. Entendeu? Muito bom, senhor. Tá certo? Quais são as plantas utilizadas com maior frequência nos rituais? Depende do ritual. Você tem o ritual do Obi, do Bori, onde você vai usar as folhas mais calmas, as folhas frias, o macaçá, o manjericão, a folha da costa, porque é o momento de se acalmar o Ori, a mente da pessoa. Então ali você vai estar trazendo sempre a calma. Então o objetivo maior é trazer. Pode entrar uma folha quente, se o Ori daquela pessoa permitir, sim. Por isso que você tem que fazer um processo antes de conversar com o Ori daquela pessoa e perguntar. É todo um processo. Porque talvez o Ori que ela esteja fazendo não é para ela acalmar, mas sim para ela ter movimento. E aí o Ori dela vai dizer, eu quero uma folha quente. Porque eu preciso que a personalidade interior do Omorixá ou do Onibara, o Onibara é crente, dê movimento na vida dele. Então é cada qual no seu cada quem. Você pode ter 10 pessoas, 7 usam a mesma folha porque é um objetivo comum e o Ori daquelas 7 querem. Já os outros 3 não querem nada daquilo, só quero água e só quero folha. Tem que ser feito somente água e somente folha. Porque é aquilo que aquela pessoa precisa para que ela pule aquela ponte, para que ela melhore, para que ela dê alavanque a vida dela. Então, se você vai fazer um ritual para Exu, você não vai trazer uma folha calma, porque não é da natureza do orixá Exu ser calmo, ele tem que ser ativo, ele tem que estar à frente. Mas às vezes é o momento em que ele quer ter calma, porque ele pediu aquilo ali. Vai ser comum? Não. É por isso que vai caber ao sacerdote, à sacerdotisa, perguntar. Esse é um processo que é feito antes, não no dia, na hora. Você faz na hora. Vamos agora para a última pergunta do nosso podcast, da nossa entrevista. E finalizando com essa. Senhor Rafael, quais são os tipos de procedimentos realizados a partir do manuseio das plantas para a retirada dos seus benefícios? No campo científico você vai utilizar diversas formas, né? Os óleos essenciais, você vai utilizar a infusão, decocção, vários tipos de procedimentos você vai utilizar na parte de fitoterápicos. Para dentro do axé, basicamente a gente utiliza a maceração, né? Você pode colocar o banho de folhas em infusão, onde a gente vai chamar de abô, porque as folhas elas vão ser decompostas e aquele odor que sai não é que é ruim, é o cheiro típico, normal e natural de várias folhas que se decomporam. Foram decompostas ali e ali está uma energia concentrada. Tá? O cheirinho é o cheiro do axé, é o cheiro de folhas decompostas que foram transformadas, foram diluídas em água, mas que a composição dela é aquela. E aquele odor, ela tem uma ação no perispírito. Aquele banho, ela tem uma ação no plano espiritual, né? E, digamos, você não vai pegar uma folha de cajueiro brabo e você não vai fazer um banho de flores, porque você não consegue macerar. Você está entendendo? A mesma coisa, você não vai pegar uma folha de macaçá para sacudir uma casa, porque a folha não é feita para isso. Então, aquelas folhas onde você tem o maior teor de água, você vai utilizar comumente para macerar. Você pegar uma folha de pau-pombo, que é uma folha mais rústica, você não consegue macerar para você fazer o banho, até porque a função dela não é essa.
Então, dentro do axé, você vai usar as folhas A, B, C e D, e que existe uma função para tal. Outras folhas C, D, E, F, que não tem uma questão de prioridade, sim de utilidade, você vai aferventar a água, vai colocar ela, vai descansar para que ela libere toda a potencialidade dela, para que você tome um banho. Aí diz, o banho é macerado ou é cozido? O banho é macerado e cozido. Tá? Mas e a planta? É só pegou e falou? Não. Você tem que pedir autorização ao senhor da folha, ao SAM. Você alimenta aquela folha para que ela se abra para que você possa macerar, processar e utilizar em benefício daquela pessoa. Então, não é só assim. Pegou, lavou e utilizou. Existe também o respeito. Existe um processo ritualístico antes. E que nisso a gente faz às vistas de todos, mas sem que eles enxerguem, sem que eles vejam. Dentro do axé, muitas coisas estão à vista, mas não são enxergadas pelas pessoas. Por isso a gente volta àquela pergunta: todo mundo do axé vai ter o acesso? Não. Ela pode até ver, mas se ela não tem o aferir, a autorização, ela não consegue enxergar o que está sendo feito pelo mais velho. Ela vê simplesmente o fato de macerar. Não. Já foi feito um processo antes, durante ali, só que ela não enxerga aquilo. A visão de iniciado é diferente da visão do não iniciado. A visão do iniciado mais velho é totalmente diferente da visão de um iniciado que é noviço. A visão de um iniciado mais velho com cargo é diferente de um iniciado vodunço que não tem cargo. A visão do sacerdote é mais ampla do que os iniciados por ele, mesmo os mais velhos com cargos e tal. Quanto maior foi a hierarquia, maior respeito com as plantas, maior por conta do conhecimento que se tem, né? Porque o conhecimento acaba desprendendo das amarras, ignorância, que as pessoas que estão começando ou nem começaram, assim, uma planta eu posso arrancar, uma planta eu posso fazer o que quiser, a planta não importa, é que for. Mas às vezes a ignorância traz felicidade, porque quando você conhece e demais, você passa a ter mais responsabilidades e você fica impedido de mais coisas, por você saber muito mais. E você é cobrado muito mais. Em alguns momentos, para alguns casos, a ignorância traz felicidade, porque a pessoa é liberta, ela não sabe, ela é conduzida àquilo ali e ela está dispersa, sem uma preocupação a mais. Mas o que você falou é isso aí. Quanto mais iniciado, mais tempo, mais conhecimento, você tem que ter uma maior responsabilidade para com aquilo ali, para com os atos, para com as pessoas. E é muito interessante que isso vai se difundindo em toda a casa de axé, para todas as pessoas. Vai, mas não igual. É aquilo, porque depende daquela comunidade, depende daquele sacerdote, sacerdotisa, depende dele como pessoa, da ética, do caráter, que não tem nada a ver com o orixá, tem a ver com a pessoa. Muito bom. E o objetivo realmente dessa entrevista, desse podcast, é de fomentar, despertar essa conscientização coletiva para todas as pessoas que estão ouvindo agora. Então, sim. As plantas têm o seu sagrado e ele precisa ser respeitado. Sim, independente da religião, o meio ambiente como um todo, a fauna, a flora, ela tem que ser respeitada. Para que a gente possa viver em um planeta onde tenhamos condições de ver os animais, de ver as plantas. Eu tenho certeza que ainda muitas enfermidades podem ser curadas com um estudo mais aprofundado, uma boa vontade das autoridades, dos órgãos públicos e privados, sem olhar o lado financeiro de que muitos males dos seres humanos podem ser minimizados com a utilização das plantas. Até a própria dieta da pessoa, o corpo muda quando você adota uma dieta mais equilibrada, mais balanceada. Muito bom. Viu? Espero ter ajudado a todos e fico à disposição. Tá? João tem meu contato, qualquer coisa pode me contactar nas redes sociais ou por telefone, não tem problema, João. Quem precisar pode passar meu contato. Muito obrigado, senhor certo? Rafael. Forte abraço para você, tudo de bom. Tchau, pessoal, até o próximo. Tchau. Valeu.